Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça, Srila Prabhupada, que se rendeu aos pés de lótus do Senhor Krishna. Escolhemos entre vidas humanas e animais. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumrita Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Esse mantra quer dizer: ofereço minhas respeitosas reverências a meu mestre espiritual, que abriu meus olhos velados pela escuridão da ignorância com o achote do conhecimento. Então, é comum oferecer reverências com este verso ao mestre espiritual, que ilumina os seus discípulos acerca do conhecimento transcendental. O sistema védico não requer trabalhos de pesquisa. Na cultura mundana, faz-se mister mostrar erudição acadêmica com trabalhos de pesquisa, mas o sistema védico é diferente. No sistema védico, o trabalho de pesquisa realiza-se completa e simplesmente na transmissão que o mestre faz ao discípulo através da sucessão discipular. Os trabalhos de pesquisa estão fora de cogitação, porque os instrumentos e os meios que conduzem em tais trabalhos de pesquisa são embotados e imperfeitos. Neste estágio de nossa existência material, estamos condicionados por muitas leis da natureza. Todas as almas condicionadas estão sujeitas a 4 defeitos devido à imperfeição de seus sentidos. O primeiro defeito é que a alma condicionada certamente comete erros. Não há homem que não cometa erros. Na Índia, por exemplo, Mahatma Gandhi era tido como uma personalidade muito sagaz, mas ele também cometeu erros. 5 minutos antes de chegar ao encontro no qual foi morto, seus associados confidenciais avisaram-no que não fosse, mas ele persistiu. Cometer erros é muito natural no estado condicionado da vida. Na verdade, o ditado popular, errar é humano, calha bem aqui. Outra imperfeição da alma condicionada é que ela certamente ilude-se. Iludir-se significa aceitar algo que não é, tomando como real uma fantasmagoria. Todos nós temos a impressão de que somos esse corpo, mas na verdade não é assim. Aceitar que o corpo é o eu chama-se ilusão ou maia. A terceira imperfeição consiste em que as almas condicionadas têm a tendência a enganar os outros. Frequentemente ouvimos um negociante dizer: "Você é meu amigo, por isso não tirarei nenhum lucro à sua custa." Mas, na verdade, sabemos que ele tira pelo menos 50% de lucro. Há muitos exemplos ilustrativos dessa propensão a enganar. Há também muitos exemplos de mestres que na verdade não sabem nada,
mas que propõem teorias com palavras como talvez ou pode ser, enquanto que, na verdade, estão apenas enganando os seus discípulos. A quarta imperfeição é que os sentidos da entidade viva não são perfeitos. Nossa visão é tão limitada que não podemos ver nem muito longe, nem muito perto. Os olhos só podem ver sob certas condições. Portanto, compreende-se que nossa visão é limitada. Do mesmo modo, todos os nossos outros sentidos também são limitados. Não é possível compreender o ilimitado com esses sentidos imperfeitos e limitados. A conclusão é que o sistema védico não nos encoraja a nos esforçarmos para aprender a verdade absoluta com o emprego de nossos presentes sentidos, que de tantas maneiras estão condicionados. Se precisamos de conhecimento, este deve vir de uma fonte superior que não esteja condicionada por estas quatro imperfeições. Esta fonte é Krishna. Ele é a autoridade suprema do Bhagavad Gita e todos os santos e sábios aceitam-no como a autoridade perfeita. Os estudantes sérios da literatura védica aceitam a autoridade. Por exemplo, o Bhagavad Gita não é uma apresentação erudita que surgiu depois de muita pesquisa. É o conhecimento perfeito que o Senhor Krishna ensinou a Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Através dele, somos informados de que em eras anteriores, Sri Krishna também o ensinou ao Deus do Sol Vivasvan e que foi transmitido desde tempos imemoriais a partir de Vivasvan através da sucessão discipular. O bem-aventurado Senhor disse: eu ensinei esta ciência imperecível da yoga ao Deus do Sol Vivasvan, e Vivasvan a ensinou a Manu, o pai da humanidade, e Manu, por sua vez, a ensinou a Ikshvaku. Isto está no Bhagavad Gita 4.1. Se estudarmos o Bhagavad Gita pelo método do conhecimento acadêmico ou de acordo com nossa própria especulação mental, certamente cometeremos erros. Não é possível compreender o Bhagavad Gita dessa maneira. É necessário seguir cuidadosamente os passos de Arjuna. Nas eras anteriores, por causa da interpretação e da especulação mental, o verdadeiro significado do Bhagavad Gita se perdeu. Por isso, Krishna restabeleceu a ciência, dando a Arjuna. Krishna diz no Bhagavad Gita 4.2.3: esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na desta maneira. Mas, com o passar do tempo, a sucessão rompeu-se, e por isso a ciência como ela é parece estar perdida. Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é proferida hoje por mim para ti, porque és meu devoto, bem como meu amigo. Portanto, tu podes compreender o mistério transcendental desta ciência. Assim, quem quer que siga os passos de Arjuna, aproximando-se de Krishna com um espírito de devoção, pode compreender o significado do Bhagavad Gita, como também
o de todas as outras literaturas védicas. Existem 4 Vedas: Sama, Rig, Yajur e Atharva. E existem 108 Upanishads, incluindo o Isopanishad, o Katha Upanishad, o Taittiriya Upanishad, bem como o Vedanta Sutra, o Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita. Essas literaturas não se destinam a nenhuma classe de homens em particular, mas sim a toda a sociedade humana. Todas as sociedades podem tirar partido do conhecimento védico para aperfeiçoar sua vida humana. Como se indicou anteriormente, a vida humana não se destina ao gozo dos sentidos, mas à compreensão de Deus, o universo e nossa própria identidade. Podemos compreender pelas literaturas védicas que este mundo material é mera manifestação parcial da criação de Deus completa. A maior parte da criação de Deus se encontra no mundo espiritual dos Vaikunthas. Acima e além desta natureza material, existe a natureza espiritual superior, como Sri Krishna afirma no Bhagavad Gita, no capítulo 7, versos 4 e 5, onde ele diz: terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, todos estes 8 em conjunto compreendem minhas energias materiais separadas. Além desta natureza inferior, ó Arjuna de braços poderosos, a minha energia superior, que são todas as entidades vivas, que lutam com a natureza material e sustêm o universo. Há muitos universos materiais agrupados, e todos esses universos constituem a criação material. Além desses agrupamentos de universos materiais incontáveis, está o céu espiritual, o qual também está mencionado no Bhagavad Gita, no capítulo 15, verso 6, onde diz: essa minha morada não se ilumina pelo sol, nem pela lua, nem pela eletricidade. A pessoa que a alcança nunca retorna a este mundo material. Essa natureza superior, que está além desta natureza material, é eterna. Não há notícia de que ela tivesse tido alguma vez um começo. Ela não tem começo nem fim. Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 8, verso 20 e 21, existe uma outra natureza que é eterna e transcende esta matéria, tanto manifesta quanto imanifesta. Ela é suprema e nunca é aniquilada. Quando tudo neste mundo é aniquilado, esta parte permanece como é. Esta condição suprema chama-se o imanifesto e infalível, e é o destino supremo. Quando alguém vai ali, ele nunca mais retorna. Essa é minha morada suprema. A religião védica, ou o Varnashrama Dharma, também é denominada eterna, porque ninguém pode determinar o seu começo. A religião cristã tem uma história de 2000 anos, e a religião maometana tem uma história de 1300 anos. Mas se tentarmos remontar às origens da religião védica, não seremos capazes de encontrar o seu começo. O Varnashrama Dharma é aceito como a religião eterna da entidade viva.
Frequentemente dizemos que Deus criou este mundo material. E isto significa que Deus existia antes do mundo. Uma vez que o Senhor existia antes desta manifestação material, Ele não está sujeito a esta criação. Se Ele ficasse sujeito às leis do mundo material, como poderia tê-lo criado? No Bhagavad Gita se afirma que o Senhor é simultaneamente idêntico à sua criação, mas além disso, em sua plenitude, existe a parte dela. Krishna diz no Bhagavad Gita, no capítulo 9, verso 4 e 5, em minha forma transcendental, eu penetro todo este universo. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. E ainda assim, tudo que é criado não repousa em mim. Eis aqui a minha opulência mística. Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, e embora eu esteja em toda parte, mesmo assim, o meu eu é a fonte mesma da criação. Na realidade, somos todos almas espirituais e destinamo-nos a associar-nos com Deus no céu espiritual, onde há inumeráveis planetas espirituais e inumeráveis entidades vivas espirituais. Contudo, aqueles que não são aptos a viver nesse mundo espiritual são enviados a este mundo material. Esta mesma ideia, Milton expressou no Paraíso Perdido. Embora sejamos almas espirituais, aceitamos voluntariamente este corpo material. E ao aceitá-lo, aceitamos também as 3 espécies de misérias da natureza material. Mas não podemos determinar exatamente como e quando o aceitamos. Ninguém pode determinar a história de quando a alma condicionada começou a aceitar estes corpos materiais. Atualmente, a teoria da evolução da matéria orgânica de Darwin está muito em voga nos institutos de alta erudição. Mas o Padma Purana e outras escrituras autorizadas informam sobre a evolução espiritual da entidade viva de uma forma corpórea a outra. Este Purana nos informa de que há 8.400.000 formas de entidades vivas, das quais 900.000 vivem na água. Só entre as plantas e vegetais há 2 milhões de espécies. Na atualidade, todo mundo está dando importância à teoria de Darwin, mas na literatura védica há uma vasta informação sobre as diferentes espécies. Darwin expressa a opinião de que as espécies evoluem de formas de vida inferiores. Mas esta não é toda a verdade. A alma pode progredir de formas inferiores para superiores. Mas, no começo da criação, Krishna criou todas as espécies, como indica o Bhagavad Gita, no capítulo 9, versos 7 e 8. Krishna diz: ó filho de Kunti, ao final do milênio, toda a manifestação material entra em minha natureza, e no começo do outro milênio, através de minha potência, eu crio outra vez. A ordem cósmica inteira está sob mim. Por minha vontade, ela se manifesta repetidamente, e por minha vontade,
ela é, afinal, aniquilada. Todas as entidades vivas estão sujeitas às 3 espécies de misérias, inclusive às misérias próprias do corpo e da mente. Os animais não podem compreender que estão sofrendo, mas os seres humanos sim. Uma pessoa que não sabe que está sofrendo em consciência, uma pessoa que não sabe que está sofrendo, está em consciência animal. Os animais podem estar confinados por detrás de cercas para ser abatidos, mas eles não compreendem isso. Como seres humanos, devemos estar conscientes de que estamos sofrendo as dores do nascimento, da velhice, da doença e da morte, e que nos incumbe inquirir para descobrir como evitar essas misérias. Temos sofrido desde o começo de nosso nascimento, quando, como bebês, estivemos hermeticamente confinados no ventre materno durante 9 meses. Após o nascimento, o sofrimento continua. Mesmo que a mãe tome todo o cuidado com o seu filho, ainda assim o bebê chora. Por quê? Porque ele está sofrendo, ou está sendo mordido por um inseto, ou sente alguma dor de estômago, ou sofre de algum outro mal. Mas o sofrimento continua, seja qual for o caso. A criança também sofre quando é forçada a ir à escola, pois não quer ir. Ela não quer estudar, mas o professor lhe dá deveres mesmo assim. Se analisarmos cuidadosamente nossas vidas, verificaremos que estão cheias de sofrimento. De um modo geral, as almas condicionadas não são muito inteligentes e, portanto, continuam sofrendo sem jamais procurar saber a razão. No entanto, devemos compreender que há sofrimento e que há um remédio e devemos usá-lo. O grande sábio Rishabhadeva instruiu seus filhos dessa maneira: meus queridos rapazes, nesta vida adquiristes esses belos corpos. Agora deveis saber que eles não estão destinados ao gozo dos sentidos, como os corpos dos porcos e dos cães, mas sim à realização espiritual. Em essência, o que Rishabhadeva, um grande sábio, está dizendo é que uma vida de gozo dos sentidos destina-se a comedores de excremento como os porcos. E visto que temos uma forma de vida superior, não devemos tentar imitar as formas inferiores. Recentemente, enquanto passeávamos no Central Park, na cidade de Nova York, ficamos admirados de ver como um grupo de jovens rapazes e moças americanos estavam ocupados em adorar porcos. Enquanto cantávamos Hare Krishna, esses grupos de jovens cantavam porco, porco, porco. Eles estavam realmente desfilando com os porcos pelo Central Park, prostrando-se ante eles e adorando-os. Eles queriam realmente que um porco se convertesse no presidente e que os porcos os governassem. A tais extremos chegaram essas coisas, que em um festival de hippies em Seattle, houve uma apresentação com porcos, na qual os rapazes e as moças se despiram, entraram na lama e brincaram com os porcos, e dessa maneira se associaram com porcos e leitões aos quais adoravam. Tudo isso está acontecendo em um país
onde os jovens têm corpos bonitos, uma grande quantidade de dinheiro e tantas outras vantagens sobre os jovens de outras nações, como resultado de terem conseguido todas estas vantagens, eles têm simplesmente descambado para a adoração de porcos. Tal adoração de porcos foi prevista há muito tempo atrás e foi descrita no Srimad Bhagavatam, o qual foi compilado há pelo menos 5.000 anos atrás. Salienta-se aqui que se deve utilizar as boas situações da vida para bons fins, não para formas degradadas de adoração. Nas histórias védicas, lemos que houve muitos e muitos imperadores e reis exaltados que praticaram austeridades e penitências. Dhruva Maharaj, Ambarisha Maharaj e Yudhishthira Maharaj foram todos grandes reis e opulentíssimos, mas ao mesmo tempo foram grandes sábios. Desse modo, eles constituíram um exemplo para aqueles que adquirem esta boa oportunidade de uma bela forma humana de vida, com todas as facilidades para desenvolvimento econômico e boa vida. Devemos usar esta oportunidade para alcançar uma vida ainda melhor, e isto pode ser realizado através da prática de penitências. Presentemente existimos nestes corpos materiais, mas se adotarmos o processo da consciência de Krishna, nossa consciência será purificada. Embora sejam americanos ou europeus, os jovens estudantes que estão praticando voluntariamente a consciência de Krishna estão muito satisfeitos em praticá-la. O processo não é difícil, mas sim muito agradável. Agora, eles estão percebendo que a existência purificada constitui a diferença entre a vida animal e a vida humana. Se purificarmos nossas existências simplesmente por seguir as regulações básicas da consciência de Krishna, que envolvem a abstinência da relação sexual ilícita, do comer de carne, da intoxicação e do jogo de azar, nós vamos nos elevar gradualmente até alcançar a nossa existência espiritual, que é completamente pura. O sábio Rishabhadeva disse a seus filhos que uma vez que purificassem as suas existências, eles teriam felicidade ilimitada. Todos nós destinamo-nos a alcançar a paz e a felicidade, mas toda a paz e toda a felicidade que encontramos neste mundo material são limitadas. Se simplesmente purificarmos a nossa existência e alcançarmos a existência espiritual, experimentaremos paz e felicidade ilimitadas. O mundo espiritual não é árido ou abstrato, como se indicou anteriormente. Ali há variedade. Uma parte do prazer espiritual que se experimenta nos Vaikunthas é o prazer de dançar. Lá também há moças e rapazes. Na verdade, lá não há nada semelhante à velhice, à doença, à morte ou às dores do nascimento. Se quisermos tomar parte na felicidade ilimitada, no conhecimento e na vida eterna, que constituem nossa herança verdadeira no mundo espiritual, não devemos desperdiçar esta vida trabalhando duramente
em troca de gozo dos sentidos, ou adorando porcos, ou seja lá o que for. Devemos aceitar uma vida dedicada ao cultivo da consciência de Krishna, e então conseguiremos felicidade e prazer ilimitados. Esta é a essência do movimento para a consciência de Krishna. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Haribol.